Apoio Cultural FTD. Olá, este é o De Propósito. Aqui a gente fala sobre propósitos de vida e como fazer de propósito para que as coisas aconteçam. Eu sou o Bruno Socher. Pera lá! E eu sou a Ceci Reis, né, gente? Vocês já me conhecem, sejam muito bem-vindos. Ceci, você já mudou de rumo alguma vez na vida? Nossa, Bruno, muito. Meu Deus, eu já fiz muita coisa nessa vida. Faço faculdade de design, já fiz aula de japonês, já fiz natação, ando de skate, já fiz vôlei. Meu Deus, muitas coisas. Ah, que legal, bastante coisa, hein, Ceci? Sim, e você, Bruno? Conta pra mim. Eu já estudei história, já pensei em fazer arquitetura na minha vida, já estudei teologia, hoje estudo direitos humanos, fiz voluntariado fora e hoje também apresento um programa, sabia? Para! Menino, você acredita que eu também? Ah, é? Nossa, eu apresento o programa aí. Esses dias você podia assistir. Sério? É bom demais. Então, hoje o nosso programa é sobre recalcular a rota, ou mudei de rumo e descobri o meu caminho, que fala um pouco sobre os começos e recomeços da nossa vida, né? E hoje a gente vai conversar com o João Lucas Bezerra, ele que é atleta da PUC Paraná. O João sofreu um acidente em 2015 e teve que amputar a perna dele, mas tempos depois ele descobriu uma paixão e agora uma profissão também, que é a natação. E hoje em dia ele é um para-atleta. João, conta pra gente te conhecer. Quem que é o João e como é que você chegou até aqui? Eu sou o João Lucas Bezerra, tenho 21 anos de idade e sou atleta da natação, atleta da PUC-PR. Que legal, João. O episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre recomeços e flexibilidade para mudar de rumo, né? Quando a vida te apresenta alguma adversidade. Me parece que você teve aí uma adversidade em 2015, quando você sofreu um acidente. Como é que aconteceu tudo isso, João? Bom, eu fui atropelado em novembro de 2015 por um motorista alcoolizado na rodovia dos Minérios, que é em Rio Branco do Sul, a cidade onde eu nasci. E por consequência desse acidente eu tive a perna direita amputada. E a partir desse momento minha vida ali já mudou completamente. Isso foi muito cedo, né? Você tinha 15 para 16 anos, pelo que eu estou calculando aqui agora. Sim, iria fazer, faltava um mês por aí para fazer 16 anos, então foi um momento onde eu estava conhecendo muitas coisas, se conhecendo, planejando o futuro, pensando o que seria da minha vida e foi um momento bem conturbado, né? Depois do acidente aí, alguns meses depois, assim. E você teve gente que te ajudou nesse processo de recomeço, né? Me parece que você foi atendido no Cajuru, teve alguma médica que te ajudou, teve alguma rede de pessoas que te ajudaram aí, um professor, me parece que também te ajudou a dar um outro rumo para a tua vida? Eu, quando internado, tive uma rede de apoio bem grande, tava o pessoal que trabalha no hospital, o psicólogo, professor do hospital, a equipe médica, a equipe de enfermeiro, então tive um apoio bem grande ali. E eu até falo que eu fui se tocar que eu estava sem perna quando cheguei em casa, porque o apoio lá era tão bom e deixava eu tão confortável que eu não tinha percebido ainda. E aí, voltando para casa, o psicológico abalou um pouco, eu realmente agora eu realmente vi que perdi uma perna, então o que vai ser da minha vida? Vem muitas perguntas quando acontece um negócio desse, ainda mais que eu era muito novo, então as perguntas eram muitas e vieram se respondendo com o passar dos dias. Ainda tem respostas que vêm diariamente para mim. E o que me ajudou, me apoiou a desenvolver mais foi a leitura, me ajudou muito. Eu recebi um livro da equipe do hospital, que é a biografia de vida do Lars Grael, que ele também era um atleta que perdeu a perna, e a leitura de uma Bíblia em quadrinho também me ajudou muito. E o livro do Lars Grael me fez eu virar uma chave na minha cabeça, que a frase é a seguinte, ele fala que se Deus ajuda quem se ajuda, então se eu não se ajudasse, se eu não quisesse algo novo, não ia acontecer nada. E depois dessa frase, de tudo que estava vindo, minha família ajudando e tal, eu decidi, eu sou novo, eu ainda tenho muito pela frente, vamos ir em busca do novo, do que a vida tem para mim por aí.
E nisso eu voltei a estudar, voltei para o colégio, voltei a seguir minha rotina, minha vida. E quando eu voltei para o colégio, eu tive meu professor de educação física que me incentivou muito a conhecer o esporte, para eu me movimentar, não ficar em casa. E nisso eu fiquei sabendo da equipe da PUC, fui conhecer, acabei pegando gosto pela coisa, comecei a treinar. E desde agosto de 2016 eu faço parte da natação. Que legal, João. Parece que tem muita gente que esteve contigo nesse caminho, né? E que não te deixou sozinho. Pessoas com propósitos de vida, né? Um educador aí, a gente escuta o pessoal dos hospitais. E um paratleta também, que é o Grael, né? Que também passou por alguma motivação, alguma questão parecida com a tua e que te inspira, né? Então, João, uma curiosidade, assim. Como era o João Lucas antes do acidente e o que mudou na sua vida depois dessa situação? Eu sempre costumo falar que no hospital, quando eu estava internado, todo mundo falava, você pode virar um atleta, não sei o quê, vai que você se encontra no esporte, vai virar um atleta paralímpico, não sei o quê. E eu no começo ficava até bravo, porque eu antes do acidente, eu era bem tranquilo, não tinha tantas perspectivas com relação ao esporte, com nada. Ainda estava me conhecendo, vendo o que eu gostava de fazer e o que eu seguiria de carreira profissional, enfim. Mas jamais passou pela minha cabeça o esporte, sabe, até então. E aí, depois do acidente, eu descobri uma força dentro de mim que eu estava obscura ali, que eu não tinha percebido ainda. Eu me encontrei realmente com Deus e foi muito bacana. E depois disso eu conheci o esporte, a vida me mostrou isso, eu acabei tomando gosto pela coisa, as coisas começaram a acontecer. E desde então veio vindo acontecendo, se tornou meu dia a dia, meu trabalho e fico muito feliz com isso, sabe? Descobri muita coisa nova depois desse acidente. Minha vida mudou realmente da água para o vinho. Você acha que a vida do João ela tem uma motivação além do que ele pensava, sonhava, imaginava, né? A vida trouxe algo para ele, talvez uma intempérie, alguma situação diferente que mudou a vida dele, né? Se você já mudou de rumo de vida? Eu acredito que eu aprendi muito disso com o meu pai. Ele é uma pessoa muito corajosa. Eu acredito que para mudar de rumo você tem que ter muita coragem, né? Inclusive, em relação ao esporte, uma coisa muito legal é que nessas adversidades, às vezes o esporte pode se tornar uma coisa muito importante para você, né? Durante a pandemia eu comecei a andar de skate, eu comecei a aprender, ainda sou bem ruim, mas quando me falaram sobre skate, falaram que eu ia mudar a minha vida, que eu ia me sentir uma pessoa, assim, diferente. Eu falava, nossa, nada a ver, como assim? Gente, juro, tá mudando minha vida pra melhor, assim, da parte de dentro pra fora e de fora pra dentro, e isso é bizarro. E daí eu quero saber de você, João. Como que foi para você esse processo de mudança de chave, de redescoberta do sentido de vida e por meio do esporte, né, que é a natação? Bom, eu acho que eu até lembrei agora se contando também de uma frase que o pessoal fala que a vida tem duas certezas, uma que é a morte e outra é as mudanças, e sempre vai ter alguma mudança na vida. Então não basta a gente escolher se vai passar por essa mudança sorrindo, feliz ou chorando, triste. Às vezes passa também e não tem problema, mas o interessante é depois de um tempo sorrir e tudo mais. E nessa mudança, nesse processo, eu lembro muito de uma enfermeira lá do hospital do Cajuru que me falou um dia o seguinte, uma frase, ela falou, João, agradeça pelo que aconteceu com você. Eu peguei e falei, como que eu vou agradecer por perder uma perna dela? Ela falou, não, agradeça, porque Deus sabe o que faz, agradeço por ter acidente, agradeço pela tua vida, agradeço por tudo que acontece na tua vida. Ela falou, agora você não precisa falar nada, mas daqui a uns tempos você vai entender e vai dar razão para isso. Depois, agora de um tempo, eu venho trazendo isso mais para mim, para minha vida, e realmente faz sentido ter a gratidão no dia a dia, a gratidão por cada coisa, sorrir sempre, levar da melhor maneira possível, aí as coisas se tornam leves e muito agradável. Quem me chamou? Quem vai querer voltar pro ninho e redescobrir seu lugar? Para retornar e enfrentar o dia a dia.
E agora falando em mudar de rumo, a gente vai falar com a Lu Gastal, que ela é artesã e colunista do canal Vida Simples. A Lu, em 2019, ela passou por um momento de reflexão sobre o sentido da vida. E ela começou a repensar sobre o destino dela, sobre as coisas que ela iria fazer. Então, Lu, conta pra gente, como que foi esse processo, qual foi o gatilho que mudou assim esse teu rumo, o que fez virar aquela chavinha? Bom, primeiramente é uma alegria imensa estar aqui com vocês, né, e compartilhar um pouquinho da minha história. E às vezes a gente tem um pouco de dificuldade, né, de falar de si. Então, o que aconteceu? Assim, no início da pandemia, ali na primeira semana da pandemia, eu perdi o meu pai, e foi uma coisa muito repentina, assim, o pai foi fazer uma cirurgia e não deu certo, enfim, teve uma série de complicações e faleceu, e eu sempre sou uma pessoa muito positiva, né, e naquele momento eu pensava assim, mas como é que isso aconteceu, né? Eu trabalhava na televisão, eu ia sempre com frequência na TV Globo, no programa É de Casa, e tudo parou, com a pandemia, voos cancelados, tudo. E era um momento, assim, muito de eu tentar entender como é que eu vou comunicar coisas boas. Eu trabalho muito com comunicação, como é que eu vou comunicar coisas boas se eu estou vivendo um período tão duro, tão escasso, tão difícil. E ao invés, talvez, de eu pedir ajuda e aceitar, né, aquela dificuldade, aquele luto, aquela perda e outras dificuldades que eu vinha vivendo na época, ao invés de eu pedir ajuda e de eu buscar apoio, eu me isolei. Então, isso, de alguma maneira, me retraiu mais ainda em buscar alternativas, né, para sair daquele estado. Isso aí é uma longa história, mas estou aqui, sigo comunicando nas minhas redes sociais, sigo me comunicando com as pessoas. Eu acho que a gente também tem que olhar para os pontos bons, né, para as conquistas assim que a gente consegue, para as superações. Lu, você atuava como advogada, né? E de repente você decidiu mudar de rumo e se tornar artesã. A mudança profissional, ela foi até, pode-se dizer, radical, né? Como foi essa redescoberta de si? Esse período foi um período muito longo, assim, muito extenso, nada foi feito impensadamente ou repentinamente, né? Eu trabalhei muito tempo com a área jurídica, eu sempre gostei muito do manual, do fazer à mão, de fazer artesanato, e num certo momento eu entendi que aquilo é o que fazia muito meu olhar brilhar, aquilo era a atividade que eu gostaria de trabalhar, que eu gostaria de ter como uma atividade, meu carro-chefe, o meu sustento. Só que não podia abrir mão, acho que aquela coisa, enquanto a gente não tem certezas, a gente não consegue abrir mão do que é certo, né? Existem contas a pagar e existe um salário, que eu trabalhava em empresa, mas chegou num certo momento que eu precisava daquela virada, nos mudamos, e aí eu troquei de trabalho, não consegui me colocar, eu já estava com 39 anos, eu tenho hoje 50 anos, não conseguia me colocar no mercado jurídico na cidade onde eu me mudei, que foi Porto Alegre, eu saí de Brasília, e aquele momento eu já vinha, assim, há muitos anos fazendo artesanato de uma forma profissional, vendendo em eventos, vendendo em bazares, vendendo em feiras, vendendo para lojistas, e produzindo alguns conteúdos, enfim, naquela época ainda era muito novo isso, mas participando de alguns editoriais de revista, e chegou um momento que eu pensei, bom, agora é o momento de empreender. E quando a gente vai empreender, a gente não tem certeza de nada, mas tinha alguma coisa que, né, que precisava me dar esse impulso. E aí é uma longa história que começou lá em 2010, então, quando eu abri o meu CNPJ e me assumi como uma artesã. Na época eu trabalhava muito com costura, hoje eu acabo mexendo com várias manualidades ao mesmo tempo, mas são escolhas e dá medo e a gente tem que ir adiante, e como qualquer outro trabalho, tem que trabalhar muito e tem muito foco, né? Tem muito foco e tem muita persistência, porque é um dia depois do outro, como em qualquer outra atividade. Então, essa foi a minha estrada. E obrigado aí pelo teu testemunho e certamente ajuda muita gente a recalcular a rota. E sobre essa perspectiva, que fala também sobre projeto de vida, vamos chamar aqui o irmão Miguel, para que traga uma outra perspectiva e também nos ajude a preparar-nos para o inusitado. É com você, irmão Miguel. Oi, Bruno. Oi, Ceci. Oi, João Lucas. Oi, pessoal de casa. Peço licença mais uma vez para trocar uma ideia com vocês. E hoje eu vou falar sobre possibilidades. É isso mesmo, possibilidades, pois a vida nos apresenta inúmeros rumos e caminhos a seguir. É certo que devemos nos planejar,
traçar novos horizontes, fazer nossos projetos de vida. No entanto, na maioria das vezes, somos visitados pelo inesperado. Coisas boas ou não tão boas assim, mas fatos inesperados que podem acontecer. Um filho que nasce, um acidente que nos surpreende, um grande amor, uma enfermidade. Um novo emprego ou um ciclo profissional que é interrompido, enfim. Como canta Mercedes Sosa, todo cambia. Cambia lo superficial, cambia também lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. O importante é que, seja qual for o caminho que a vida nos impõe, nele nós possamos nos encontrar. Eu costumo dizer que Deus nos dá uma cruz que sim, somos capazes de carregar. Então, não tenhamos medo de superar nossos limites. Isso é o que realmente importa. Não se trata de um projeto isolado. Certamente não nos faltarão as companhias necessárias, mãos que nos ajudarão e mãos que nos pedirão socorro também. As situações podem ser inevitáveis, até mesmo desagradáveis, mas as atitudes que tomamos diante dela são nossas escolhas. Nos diz o Senhor em Deuteronômio, abre aspas, diante de ti ponho a vida e ponho a morte, mas tem que saber escolher. Escolhe a vida e viverás. Fecha aspas. Obrigado, João Lucas, por nos ajudar a compreender que é possível ser feliz mesmo diante da adversidade. Obrigado por nos fazer acreditar que estamos vivos e ativos, por acreditar que há mais vida na caminhada, que é busca, do que na chegada, que é conquista. Obrigado por nos ajudar a entender que ser feliz ou não é também uma questão de escolha. Escolhamos, pois, a vida e a alegria. Pronto, falei. Imagine um mundo onde você possa contar com gente que se dedica a fazer o seu mundo melhor. Pessoas que te compreendem, porque compartilham com você os mesmos ideais e a mesma missão. Pessoas que pensam além, por você, e que estão sempre atentas aos novos ventos, às mudanças inevitáveis, às estações que se sucedem, os engenhos do tempo. Pessoas que caminham ao seu lado, mesmo quando o mundo impõe novas e inesperadas barreiras. Essa gente parceira, flexível e humana, atende por um nome: FTD Educação. Conte com a gente. Conte com a gente sempre. Estamos de volta e no bloco passado o irmão Miguel falou sobre o projeto de vida, né? E agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso com outro irmão, que é o irmão Carlos. Ele descobriu a vocação dele depois de adulto já. Eu queria saber dele. Diz pra mim, irmão Carlos, quem era o Carlos antes de virar irmão? Bem, eu nasci no interior do estado de São Paulo, numa família católica praticante, pai, mãe e um irmão mais velho.
E isso me influenciou muito na minha vida. E o Carlos, assim, foi vivendo a sua vida de juventude. Terminado o ensino médio, comecei um trabalho com RH, recursos humanos, né? Me encantou essa questão da gestão de pessoas, então eu fui para a faculdade de administração. Então, portanto, sou administrador, com muito orgulho. Nesse meio tempo também fazendo a faculdade, prestei um concurso para trabalhar em um banco público. Passei e fui convocado e trabalhei no banco aí por 11 anos. Era um projeto de vida que eu tinha, né? Estava bem até uns 28, 29 anos de idade, quando começa a surgir uma certa inquietação, né? Parece que aquilo que eu vivia já não tinha tanto sentido em viver. Daí, iniciei um processo de pesquisa por minha conta, sem ajuda de ninguém, artigos na internet, alguns livros sobre vocação, né? Aí, no sentido de vocação de estado de vida. Foi quando eu decidi, então, foi aí que o Marista entra na minha vida. Eu, uma pessoa apaixonada por Jesus, sabe, que da minha juventude para a fase adulta, consegui conciliar um pouco o Jesus histórico com o Cristo da fé. Foi uma conciliação sadia, saber que existe um projeto de Deus que ele chama de reino para toda a humanidade, né? Um projeto de justiça, de amor, de fraternidade, de igualdade, e conciliar isso com o meio da educação e evangelização de crianças e jovens, eu achei perfeito. Falei, tá aí um sentido de você poder praticar o reino hoje e agora através da educação e da evangelização das crianças e dos jovens. Obrigada, irmão Carlos. Muito legal saber disso tudo. Obrigada pela sua presença. Voltando aqui para o nosso entrevistado, que é o João, 5 anos aí na carreira de paratleta, né? E paratleta da PUC do Paraná. Conta pra gente um pouco da sua carreira de paratleta. E quais são as principais conquistas ou os seus principais sonhos dentro da piscina como atleta? Bom, foi tudo muito novo para mim, porque eu já tinha convivência com a água desde novinho e tal, que eu aprendi a nadar cedo e tal, mas assim, como atleta, com técnica, para competir, nunca. Então, quando eu cheguei lá na PUC, os técnicos falaram para mim, entra na piscina e chega do outro lado. Eu falei, como? Eles falaram, não importa, quero que você chegue do outro lado. E ali eu peguei e vi, pô, aqui não tem esse detalhe, essa diferença, não tem uma perna, não tem isso, eu só tenho que chegar do outro lado o mais rápido possível e vai, sabe? Então ali foi um momento onde eu me senti muito bem novamente e essa vivência com o esporte, a disciplina, as regras, o querer mais, o descobrir cada dia mais o meu limite, indo buscando cada vez mais e performando todo dia. E isso me trouxe muitas perspectivas novas, me conheci um pouco melhor. E em 2017 eu comecei a competir, fui para o campeonato regional, fui para brasileiro e aí eu já medalhei em campeonato brasileiro, em regional, em jogo escolar. Aí em 2018 foi a primeira competição internacional. Em outubro de 2020 eu fui competir na Europa, fui para a Alemanha competir, fui o primeiro atleta da paranatação aí para a Europa no pós-pandemia, aí fui medalhista de bronze. E esse são um pouco da minha carreira, um pouco do meu histórico nesses 4, 5 anos agora na natação. E a perspectiva como atleta, como um sonho e objetivo, sim, é participar das maiores competições de natação no mundo, que é Mundial, Paralimpíada, o PAN, e entre essas grandes competições. E, João, você falando assim desses anos que você, enfim, foi crescendo e aprendendo, começou a nadar com 16, né? E eu, com meus 21 anos, comecei a aprender a andar de skate, que também é uma idade meio velha para começar a andar de skate, mas uma coisa que eu aprendi nisso é que não tem idade para começar. E eu queria saber de você, se você tem algum recado para as pessoas que, independente da idade, quiserem mudar o rumo delas pelo esporte ou não. Eu acho que tá
preparado e feliz para quebrar os paradigmas. E eu realmente não imaginava eu na minha vida de atleta, vivendo uma vida regrada de atleta, competindo, então é realmente aceitar e saber que acho que não é nunca tarde para realmente começar nada novo, que realmente se deu no coração, se deu na vontade, tem que meter a cara, tem que colocar a cara, ir para cima, saber que a vida tem muitas mudanças e cabe a nós fazer essa mudança, uma mudança feliz, levar isso da melhor forma possível, sabe? É o que você falou, né, disso de seguir o coração, porque tem uma coisa que eu levo muito pra minha vida, se faz sentir, faz sentido. Então, se faz sentir, vai atrás. O que você diria para alguém que está passando por uma história parecida com a sua? A necessidade forçada de mudança de planos e a resiliência para enfrentá-las com coragem, assim. O que você diria para essas pessoas? Eu acho que eu posso trazer um pouco da história da borboleta, que a borboleta ela passa por um casulo como larva durante um tempo num casulo para depois ela criar asa e voar. Então, eu acho que foi isso que eu passei por um casulo, por um deserto, passar por aquele luto, porque realmente quando eu perdi a perna eu vivi um luto, mas passei por aquele luto, passei por um momento mais complicado e depois as coisas foram acontecendo. Mas o que eu posso falar é isso, saber que a vida tem muitas mudanças e tem que levar essas mudanças sempre da melhor forma possível, de preferência com um sorriso no rosto. Como será que ser lagarta e acordar borboleta? Como será que ser lagarta e acordar borboleta? Com asas coloridas a voar, com asas coloridas a voar. Eu vim da terra, eu vim da terra, eu vim da terra rastejando. Eu vim da terra, eu vim da terra, feito uma minhoca rastejando. Subi na árvore para encontrar a minha casa. Entrei no casulo da minha transformação. Recebi o sol que determina minha coloração. E acordei borboleta com asas coloridas. Acordei borboleta a voar com as minhas amigas. Acordei borboleta com asas coloridas. A gente vai fazer um bate-pronto agora. Eu vou fazer algumas perguntinhas bem breves e você responde de uma maneira breve também. Tudo bem? Na vida, você já nadou contra a corrente? Sim. Quantas vezes e como você já teve que recalcular a rota? Por quantas vezes e como, quantas vezes fica meio complicado de falar, porque acho que foi bastante vezes, mas acho que a mais marcante foi ao perder uma perna e retomar alguns rumos da vida e como, acho que foi se agarrando muito na minha fé, com a fé da minha família, no esperar que amanhã as coisas vão melhorar e seguir em frente. Toda escolha na vida exige uma renúncia? Sim. Você já disse isso, né? Mas a vida já escolheu por você, né? Exato. Sim, a vida às vezes vai proporcionando pessoas, colocando pessoas, proporcionando coisas na tua vida e as coisas vão acontecendo. Aí basta a gente olhar para aquilo e ver, pô, acho que realmente isso é para eu estar aqui, é para eu estar fazendo. Então vamos com tudo. Para finalizar, 2 perguntinhas junto. Como diria minha avó, o futuro a Deus pertence e também há males que vêm para o bem? Essa frase acho que define a minha história, um pouco da minha história, e eu sempre também costumo dizer que Deus escreve certo por linhas tortas, então sou suspeito para falar essa frase porque realmente faz muito sentido na minha vida.
É isso. Nossa, muito obrigada, João. Eu tô muito feliz de estar nessa conversa. Acredito que inspirou muita gente, todo mundo que está aqui, né, Bruno? E é muito legal ouvir de você tudo isso. E é isso, muito obrigada por estar por aqui. João, obrigado pelo teu testemunho de vida, teu propósito também. Acho que a gente se alegra, traz esperança. A sua fala é uma fala de esperança, sobretudo, né? E de uma esperança não de esperar, mas também uma esperança de olhar para o futuro e pensar na vida e pensar numa boa vida, né? Obrigado pelo teu tempo conosco e obrigado por você ser quem você é. Eu agradeço demais a oportunidade, o convite de estar aqui e meus parabéns pela atitude, meus parabéns pelo programa e mais uma vez muito obrigado, que Deus abençoe muito vocês e felicidades aí, que o programa aconteça cada vez melhor sempre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até. E para terminar, Ceci e pessoal de casa, eu vou fazer uma livre citação do filósofo Martin Buber, no que ele diz: o homem livre acredita no destino, mas acredita que o destino precisa dele, e que as coisas não serão como ele decidiu, mas o que tem que ser. Mas só serão o que tem que ser quando ele decidir que é capaz de querer. Bruno, depois de tanta história, tanta conversa, tanta experiência trocada, e aí? E agora? E agora, vamos para onde só Deus sabe? Não, acho que a gente também sabe, né? Bora lá? Bora, Ceci! Vamos nessa? Com propósito e de propósito! Apoio Cultural FTD.